Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. Do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, por santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Senhor.
Hebreus 8, verso 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Iarro. Eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Elohim, e eles serão para mim um povo. Então falou Iarro todas estas palavras, dizendo: Eu sou Iarro, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros Elohim diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, Iarro, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome de Iarro, teu Elohim, em vão. Porque Iarro não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: Lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de Iarro teu Elohim. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias Iarro fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Iarro abençoou o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Iarro, teu Elohim, te dá. Sexto mandamento: Não matarás. Sétimo mandamento: Não adulterarás. Oitavo mandamento: Não farás. Nono mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Amém. Salmos 119, verso 34, está escrito: Dá-me entendimento, e eu guardarei a tua lei, e observá-la-ei com todo o meu coração. Que essa seja a nossa oração. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje vamos, unicamente pela graça e misericórdia, encerrar mais um capítulo. Um capítulo assim, desde o capítulo 19, eu não sei, não sei para vocês, mas desde o capítulo 19 tem sido muito forte, muito significativo, muito necessário, né, para abrir nossos olhos. O capítulo 19 teve como título Na Grande Controvérsia, Luz por Entre as Trevas. Depois veio um grande despertamento religioso e depois uma advertência rejeitada. Então, a gente percebe que é uma linha onde vemos que existe uma obra, existe uma missão, existe um pequeno povo, não falo de instituição, mas de povo fiel, que busca viver a vontade do Eterno, né? Sair de Babilônia. E esse capítulo 21, ele foi muito significativo nessa mensagem, né? Complementando o capítulo anterior, onde falou ali da mensagem angélica, onde falou que o Espírito Santo usou crianças para pregarem o que homens não estavam mais fazendo, alguns porque foram impedidos e outros porque realmente quiseram esconder a verdade. E aí a gente vem agora
para esse capítulo, né? Tão, assim, como é que eu posso dizer? Tão direto, nos levando a um posicionamento, nos mostrando o retrato da religião hoje como um todo, e fala do mundanismo, enfim. Né? Quem não está lembrando, quem não leu ou quem não estudou, volte lá nos vídeos desse capítulo que realmente foi bem forte. É forte, necessário para ajudar a abrir nossos olhos. Então vamos orar para darmos continuidade e finalizar esse capítulo. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou, Rei dos reis, o Senhor deste dia, o dia do sábado, sétimo dia, o dia que é para ser lembrado de mantê-lo santo, um dia pisado por praticamente quase todos, mesmo os que diz o que professa conhecer e amar a tua lei. Um dia que tem sido esquecido, que tem sido pisado, que muitas vezes aplicamos o lembra-te do dia do sábado para quem não tem a mesma fé ou entendimento, mas esquecemos de trazer para nós mesmos. Quando reconhecemos, quando entendemos ou buscamos viver a primeira mensagem angélica, e aí Babilônia literalmente cai diante dos nossos olhos, onde nós enxergamos o vinho, os erros, enxergamos a verdadeira condição, e aí passamos a pedir força e poder para vencer e sair do sistema. É isso que esse capítulo nos falou tão claramente. Nós te agradecemos, Pai, porque toda advertência que o Senhor faz é para nos trazer a enxergar a verdadeira condição que estamos, a nos fazer enxergar e tomarmos uma posição, tomarmos uma decisão, que é ser ou não fiéis a Ti em todas as coisas. E se nós estamos aqui neste amanhecer, pela Tua graça e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, é porque estamos buscando mortificar o eu, quebrar o orgulho de Laodiceia, deixar de tanto eu acho, e passar a viver o assim diz o Senhor. Estamos aqui, reconhecendo nossa condição, que sem Ti não conseguiremos. Estamos aqui, buscando praticar o que diz o testemunho do Teu Filho, nosso Salvador, quando diz: esforcemos-nos, devemos nos esforçar para estar entre os 144.000, buscando em Ti poder e força, e assim ajudar outros a alcançar o céu. Esse é o nosso desejo, por isso nos limpa. Se necessário, nos quebra e nos faz novamente um vaso de honra, para honrar e glorificar o Teu nome através das nossas escolhas, das nossas decisões, todas as áreas de nossa vida. Por favor, Pai Santo, nos ajuda. Perdoa porque falhamos, mas nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas e buscar força mais uma vez de Ti para não repeti-las. Nós não queremos fazer o que Tua palavra compara com a feitiçaria, que é ser rebeldes. Nós não queremos viver em rebelião, em práticas de pecados que já sabemos que são pecados, mas acabarmos acostumando, como o capítulo falou, não só esse, como outros também, se acostumando, ficar acomodado, buscando que está tudo bem, não está. Cada dia nós temos a certeza de que precisamos de mudança. Fala com cada um de nós aqui presente, com cada um que vai assistir esse estudo depois, que todos nós entendamos que a tua advertência é amor e misericórdia. Que a tua advertência é buscando preparar um povo. Toda a história a gente vê isso.
tua advertência, quando o Senhor levantava um profeta, quando o Senhor levantava alguém para advertir, para mostrar o erro, era mostrando e entre linhas, dizendo: filho meu, filha minha, não anda nesse caminho, porque o final é morte, morte eterna. Quando o Senhor nos aponta a primeira mensagem angélica, que é bem clara, que é chegada a hora do seu juízo, mostrando que, olha o fim aqui, ó. Eu não quero esse fim para você. Por isso, acorda, levanta, desperta para o que dormes. Prepara-te para encontrar-te comigo. Nós te agradecemos. Não é fácil, é doloroso, é um caminho solitário. É um caminho muitas vezes solitário na visão humana, mas nunca estaremos só, porque cremos na tua palavra. Fala conosco, com cada um presente, com cada família representada. Visita neste dia os enfermos, as famílias enlutadas. Toma os nossos planos em tuas mãos, para que sejamos dirigidos, para que esse dia seja um dia deleitoso na tua vontade. Não cuidar dos nossos próprios interesses, não falar palavras vãs. Nos ajuda, Pai. Precisamos da tua ajuda. Fala conosco agora, no final deste capítulo. Abre, Senhor, os nossos olhos e nos dá força para que, através do nosso testemunho, escolha e decisão, possamos alcançar outras pessoas. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, com perdão e pelos méritos dele, com perdão de todos os nossos pecados. Nós te agradecemos por alcançarmos mais uma semana. Te pedimos essas bênçãos. Amém. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos, a partir do parágrafo 33. Começa falando o governador de Washburn, acho que é assim que fala, em sua mensagem anual. Olha o que é que este governador fala. Vai observando. Vamos lá. O que divirta o povo. Já o governador Washburn, de Wisconsin, em sua mensagem anual a 9 de janeiro de 1873, declarou: parece que precisamos de uma lei para acabar com as escolas de jogo. Estas proliferam em toda parte. Mesmo a igreja, inadvertidamente, sem dúvida, algumas vezes faz a obra do diabo. Concertos com fins beneficentes, tômbolas e rifas, algumas vezes em auxílio de objetivos religiosos ou caritativos, mas frequentemente com finalidades menos dignas, sorteios de prendas, jogos de prêmios e etc., são todos expedientes para se obter dinheiro sem retribuição correspondente. Nada é... Tenho que ler isso aqui na versão A Grande Controvérsia. Olha só o que ele fala. As exposições da igreja, os sorteios criativos, loterias com finalidades beneficentes e outros propósitos, pacotes de prêmios e outros tipos de distribuição de prêmios são um verdadeiro viveiro de crimes, que prometem algo por nada. São jogos de azar praticados por eles. Ele diz que o pernicioso espírito do jogo é estimulado, animado e mantido vivo por essas agências num grau quase que desconhecido dos bons cidadãos. Isso me lembrou, inclusive, ano passado, o período da promoção, vamos dizer assim, da Semana Santa. Eu não estava presente, mas eu soube, tá?
que isso eu já vi, não estava presente nesse ano passado, mas em outros anos, em outros momentos, como Missão Caleb, outros momentos, a gente corria atrás, literalmente, não a gente, né, no sentido geral, mas alguns, na organização do evento, do programa, daquele período, corria atrás de presentes. E aí, quantas vezes meu pai fez isso? Aí arrumava uma mesinha bonitinha, cheia de presentes, e aí depois fazia sorteio dentro da igreja, ou então fazia assim: se você vier todas as noites, você vai participar do sorteio que dá direito a um exemplo, um air um liquidificador, um ventilador, uma panela, um isso, um aquilo, e aí sorteio de suco de uva, de pão integral, de um livro. Quantas vezes eu ajudei a promover isso? Entende? Nossa, nunca vi isso não. Essa aí ultrapassou. Então, observa como nós somos cegos, como nós colaboramos com coisas erradas dentro da igreja, no púlpito da igreja, promovendo sorteios, né, promovendo eventos. E será, pensando agora, será que se Jesus, Salvador, viesse nos dias de hoje para dentro das igrejas, inclusive a instituição foi levantada para pregar as 3 mensagens angélicas. Será que ele também não faria o que ele fez lá no passado? Minha casa deve ser chamada casa de oração e não comércio, e não isso que está sendo agora. E a gente passa batido por isso tudo. Vou dizer para vocês, muitos sem ter conhecimento, porque eu fazia igual a Paulo. Eu fazia achando que estava certo, até que literalmente eu caí do cavalo através da decepção. Por isso que a gente estava vendo nos capítulos anteriores que houve a decepção de 22 de outubro, que houve a decepção dos apóstolos, quando o Messias morreu. E ali naquele momento houve o quê? Houve uma separação, olhos foram abertos, e aí as pessoas começaram a entender. Poucos continuaram buscando, né, para chegar onde nós estamos, e hoje não é diferente. Com a decepção que eu passei, fui buscar, lógico que eu já estava buscando antes, né, por isso que eu estava pregando essas coisas, que hoje é proibida, que é a verdade. Então, a pessoa, ou melhor, esse tipo de coisa nos leva a despertar, entende? E aí a gente vai vendo, observa então como nós estamos envolvidos dentro do sistema. E aí ainda diz assim, ó, pedacinho do próximo parágrafo, eu vou soltar o áudio. O espírito de conformidade com o mundo está invadindo as igrejas por toda a cristandade. É muito sério isso, mas vamos seguir. É tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para os jovens, como a aquisição de dinheiro ou propriedades sem trabalho. Se pessoas respeitáveis se empenham nessas empresas de azar e acalmam a consciência com o pensamento de que o dinheiro se destina a um bom fim, não é para se estranhar que a juventude do Estado, tão a miúdo, caia nos hábitos que com quase toda certeza a tornarão afeiçoada aos jogos de azar. O espírito de condescendência com o mundo está a invadir as igrejas por toda a cristandade. Roberto Atkins, num sermão pregado em Londres, pinta tenebroso quadro do declínio espiritual que prevalece na Inglaterra. Os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra e ninguém leva isto a sério. Os que atualmente em todas as igrejas professam a religião são amantes do mundo, condescendentes com o mundo, afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério. Apostasia
Apostasia, apostasia, está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas, ai, elas exclamam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha isso. Qual é a condição de Laodiceia? Qual é a condição que, sem perceber a gravidade dela, muitas vezes nos nossos púlpitos, quando se pergunta, nós estamos no último período, estamos em que tempo, nós somos o quê? Aí, Laodiceia, não é? Todo mundo concorda. Percebe? Sem entender, sem perceber a condição. Por quê? Se eu não percebo, eu não busco mudança. Se eu não percebo a gravidade, se eu não percebo o tempo, que não reconheço o tempo que estamos vivendo, se eu não percebo a necessidade ou melhor, se eu não percebo a condição que eu estou, eu não enxergo a necessidade de mudança. E aqui, ó, hoje, em cada igreja, os professos, gente, isso me mata, os professos religiosos são também amantes das comodidades e aspiram a serem alvos de respeito. Percebe? Hoje, ser religioso, né? Dá a ideia de respeito, que a pessoa olha isso. Mas na hora de serem chamados a entender, são chamados a sofrer com Cristo, mas recuam diante de cada vitupério, de cada difamação, de cada sofrimento, de cada humilhação. Recuam, porque hoje as pessoas não querem. Querem uma religiosidade, querem um padrão religioso onde está sempre tudo bem, onde no final tudo dá certo. E esquecem do Sermão do Monte. Serão perseguidos, serão injuriados, serão difamados. Se vê. E outra, rico sou, tá? Rico sou, não preciso de nada, conheço tudo, tá tudo certo. Vamos lá. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé, e, por seu turno, a Igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Roma privou o povo da Escritura Sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi obra da Reforma restituir a palavra de Deus aos homens. Não é, porém, sobejamente verdade que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar fé no credo e dogmas de sua igreja em vez de nas Escrituras? Falando das igrejas protestantes, disse Carlos Becker: horrorizam-se com qualquer palavra rude contra os credos, com a mesma sensibilidade com que os santos padres se teriam horrorizado com a rude palavra contra a incipiente veneração dos santos e mártires por eles fomentada. As denominações evangélicas protestantes, por tal forma, ataram as mãos umas às outras, bem como suas próprias, que, em qualquer dessas denominações, um homem não pode absolutamente se tornar pregador sem, de alguma maneira, aceitar outro livro além da Escritura Sagrada. Nada há de imaginário na declaração de que o poderio do credo está começando hoje a proibir a Bíblia tão realmente como o fez Roma, se bem que de maneira mais sutil. Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Eita, olha isso. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui claramente um quadro do que acontece hoje.
Quando os fiéis ensinadores expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, ou seja, muito sábio, muito conhecedor, doutor disso, doutor daquilo, pastor, etc. Pastores que professam, ó, sempre, vocês perceberam? Professam, os que professam ser filhos, os que professam, observa, pastores que professam compreender as Escrituras, os quais denunciam a sã doutrina como heresia, afastando assim os buscadores da verdade. Segue dizendo: não estivesse o mundo desesperadamente intoxicado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas claras e incisivas verdades da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe no que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Que quadro triste. Vou soltar aqui agora, acompanha. Não fosse o caso de se achar um mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, mas essa queda não foi completa. Olha aí. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante em todos os países da cristandade. E estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Eu quero pegar aqui um pedacinho, e esse pedacinho diz assim: as igrejas de então experimentaram uma queda moral como consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo. Para aqui. Qual é a verdade ou quais são as verdades especiais para este tempo? As 3 mensagens angélicas, despertar o povo, ok? Para a primeira mensagem, é tempo de juízo, busque adorar de fato, entenda e conheça o que é o Evangelho Eterno. As igrejas experimentaram uma queda moral como consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Porque a mensagem do advento, ela vem acompanhada de Maranata. Mas para eu estar preparado para este momento do advento, para ser aprovado, existe um preparo.
E esse preparo é exatamente viver a primeira mensagem, viver a segunda mensagem, e aí eu estarei preparado para não receber a marca da besta. Não tem como mais separar as 3 mensagens da realidade atual, porque é a maior necessidade. Então, observem aqui, ó, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo. Essa é a verdade para esse tempo. O evangelho eterno precisa voltar a ser pregado ou continuar a ser pregado pelos que estão fazendo isso. E olha só, tem elas caído mais e mais baixo. O que a gente tem visto no mundo religioso, no mundo protestante, sem protestar, cada vez mais distante da realidade. Segue dizendo, não obstante, não pode ainda ser dito que caiu Babilônia, que a todas, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela ainda não deu a beber desse vinho a todas as nações. Existe o espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo. Vocês estão entendendo? E está ganhando terreno nas igrejas de fé protestante em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Observa, releiam esse capítulo, estudem os vídeos, prestem atenção, vamos seguir. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e os que não obedeceram o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da Igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Até que essa condição seja atingida e a união da Igreja com o mundo plenamente completada através de toda a cristandade. Vocês entenderam que anos atrás, quando isso foi escrito, ainda não estava completa a união. Mas hoje essa união existe, só falta agora ser oficializada. Porque a marca, o sinal, a autoridade da besta, ela já existe, já está formada. Todas as instituições estão de mãos dadas com Babilônia, estão unidas, a gente sabe disso, mas a gente fica acomodado no erro, pensando, dizendo, crendo e sendo alimentado com a seguinte mensagem: deixa sair decreto, vai demorar, não é para agora, deixa sair, que aí depois você decide, vê, muda e transforma e faz o que precisa. Só que isso já vai ser tarde demais para quem tem a luz e não se posicionou. Segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 11, é muito triste. É muito triste ver que as pessoas que recusaram a luz, as pessoas que não aceitaram, que não viveram, que não defenderam, que não pregaram, essas serão deixadas à mercê da operação do erro para que creiam na mentira. Gente, entende? Então, a gente tem que ver essa aqui, ó, até que essa condição seja atingida, essa condição já foi atingida. Entende? Levando em consideração quando isso foi escrito no passado e trazendo para os acontecimentos
Nos nossos dias, o mundo hoje, ou melhor, a igreja hoje, está de mãos dadas com o mundo. Não precisa, como é que diz, procurar muito, não. Nas redes sociais, nos eventos, está tudo aí. Ligadíssima com o mundo, com a ONU e etc. Entende? Então, não é coisa para o futuro, não, já está acontecendo. Lembra que já estamos no tempo chamado futuro. Por quê? Porque estamos no tempo do fim do tempo. Ou no fim do tempo do fim. Tem muito que esperar, mas não acontecer. Precisa agora é nós nos posicionarmos, porque os acontecimentos estão aí na A nossa casa. mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, está ainda no futuro. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não Olha, poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Debalde olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. Afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando olha, por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O capítulo 18 entenderam? À medida que essas denominações se afastam mais e mais da verdade e aliam-se mais intimamente com o mundo, ampliar-se-á a diferença entre as duas classes, e isso finalmente resultará em separação. Virá o tempo em que os que amam supremamente a Deus não mais permanecerão ligados aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Lembrem que isso aqui não é uma escritora americana, como é chamado hoje o Espírito de Profecia, o Testemunho de Jesus. Uma escritora americana, uma famosa escritora americana. Isso aqui é o Espírito de Profecia, o Testemunho de Jesus. O testemunho daquele que você diz que aceita como Salvador. E como Senhor, você está aceitando? Porque aceitar como Senhor é viver a vontade dele, é obedecer por amor à vontade dele. Você tem feito isso? Quem está falando aqui, eu apenas estou sendo a voz do profeta. Ou seja, eu apenas estou pegando o que está escrito, repetindo e explanando dentro da realidade dos dias atuais. Virá o tempo em que os que amam supremamente a Deus não mais permanecerão ligados aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos seguir. do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a Igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade,
segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará, então, sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Olha que final de capítulo. Que significado, que chamada, que advertência. Quando aqueles que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, forem deixados, a luz brilhará, a luz da verdade brilhará então sobre todos aqueles cujos corações se acham abertos para recebê-la. E todos os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão a chamado, sai dela, povo meu. Por isso que eu falei que isso aqui foi escrito há anos atrás, mas a mensagem é para mim e para você agora. Por quê? Porque hoje nós temos entendimento do que é o vinho de Babilônia. Hoje nós temos entendimento profundo do que significa a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Diante de tanta luz derramada, hoje nós entendemos que é necessário tomarmos, ou levantarmos para tomarmos uma decisão. É necessário um posicionamento. Esse tempo aqui, ó, de que os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado já chegou. O tempo é curto, o tempo é agora. Desde 1844 estamos em tempo de juízo. Se eu ficar esperando acontecer isso ou aquilo outro, decreto, não sei o quê, não sei o quê, vai ser tarde demais. Até porque eu nem sei se amanhã estou viva. Não podemos perder a oportunidade de graça que nos está sendo dada hoje, neste sábado. E busquemos viver a vontade do Eterno neste sábado. Por quê? Porque deixar para amanhã pode ser tarde demais. Vamos ficar mais uns 20 minutinhos aqui, já que hoje a gente tem tempo. E aí a gente já encerra para amanhã a gente já fazer o resumão. Vamos lá, aqui é rapidinho. Então, agora dentro do quadro, que essa foto é bem significativa, se a gente prestar atenção nos detalhes dela, ela é bem rica em detalhes, né? Para representar aí o capítulo. Então, vamos lá. Diante de tudo que nós acabamos de ver, de ler, de acompanhar e de ouvir, nós podemos tirar as seguintes lições. Ponto 1. Santificar meios errados para bons fins ou para fins bons. Bingo, rifa, jogo, sorteio, promovidos, como eu falei lá no início, na igreja, né? Hoje as igrejas justificam práticas mundanas, dizendo, é para a obra de Deus, ensinando que o fim justifica os meios. É sorteio dentro da igreja. Não, mas não tem problema não, é para trazer pessoas, é para trazer visitas, é para a igreja ficar cheia. Não é assim? Ponto 2, dessensibilização moral da juventude. Hoje, a juventude é ensinada que você tem que correr atrás, tem que ter sucesso, tem que ganhar dinheiro, mas não precisa ser fiel e tão certinho. Porque isso é desmoralizador. Ser fiel, ser um cristão mesmo de fato, vão fazer relia de você, vão tirar onda com sua cara. Isso, infelizmente, é ensinado nas instituições educacionais, nas igrejas, e os jovens estão sendo preparados para, entre aspas, sobreviver na selva. Será que isso é uma realidade? Com grito de guerra, com aquela coisa toda que a gente sabe. Jovens aprendem dentro da igreja que não é preciso caráter puro ou princípios para prosperar. Apenas estratégias. Uau! Ponto 3.
A igreja fazendo inadvertidamente a obra do inimigo. Que triste. Atividades religiosas que reproduzem os métodos do mundo. Eventos religiosos, programas, copiam o espírito de entretenimento secular, enfraquecendo a consciência espiritual. Hoje as mensagens são movidas, né, envolvidas com entretenimento, com teatro, com música estilo do mundo, mas a consciência espiritual, essa cada dia está mais fraca. Condescendência aberta com o mundo, o espírito de condescendência com o mundo estará a invadir, já invadiu todas as instituições, infelizmente. O mundo entra na igreja sem conversão e a igreja sai para o mundo sem transformação. Ponto 5, cristianismo confortável, não sacrificial. Amantes do conforto pessoal e cheio de temor da vergonha, da humilhação. Evita-se qualquer mensagem que exija renúncia, cruz ou reprovação social. Agora, a lei é assim, vai pregar sobre o quê? Ah, porque eu ia falar de... Não, não pode não. Chama outra pessoa. Quem vai pregar aqui é fulano, você não sabe que ela não pode mais pregar? Não, não vai não, quem vai falar é outra pessoa. Hoje não se pode mais pregar mensagem de mortificação do eu, de renúncia, de vitória sobre o pecado, de cruz, de perseguição, de tempo de juízo, de fim dos tempos, não, não pode. Hoje tem que ser uma mensagem que é aceita por todos, para a igreja ficar cheia e todo mundo sair, uau. Apostasia ignorada e negada. Rico sou, de nada tenho falta. Autossuficiência espiritual impede arrependimento e reforma genuína. E a gente está numa fase, sempre teve depois, principalmente como a própria irmã White fala, que ela temia o que iria acontecer após a sua morte. Ela temia, ela já estava enxergando o caminho que estavam direcionando as coisas. Hoje existe uma falsa segurança nas instituições, mas trazendo para a nossa realidade da autossuficiência espiritual, não o que a igreja falou, o que a igreja disse, o que o pastor falou, tá tudo certo, e é por aí, é isso mesmo, aqui estamos seguros, eu sou batizado, meu nome está no livro da igreja, sabe? Isso aqui é o suficiente, porque já sou salvo em Cristo, já me arrependi. E isso impede o arrependimento e a reforma genuína. É triste, mas é uma realidade. A apostasia hoje, em todo o meio religioso, ela é ignorada, ela é negada, ela é coberta com a falsa piedade. Ponto 7. O vinho de Babilônia. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. É o resultado de quê? De uma união ilícita com os poderosos da terra. Doutrinas hoje são moldadas para agradar governos, cultura, mídia e opinião pública. E hoje as pessoas não enxergam. Pelo contrário, ficam felizes quando aparece lá a igreja, no jornal, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Entende? Como uma instituição que ajuda o povo que está sofrendo. Vocês viram aí meses atrás, né? Enfim, não vou ficar aqui falando, porque já está tudo nas redes, só é procurar. Você nem procurar, muitas vezes aparece sem você procurar. As doutrinas hoje. O evangelho eterno hoje deixou de ser evangelho eterno. Para quê? Para agradar. Vocês viram, eu não sei quantos assistiram, mas quem assistiu, como disse Sonia, ficou impactado com a mensagem aquele vídeo que eu coloquei no grupo, que fala sobre, peraí, viu? A união com a ONU. Tá lá, muito claro. O apoio,
Entende? Então, vejam que hoje, infelizmente, é isso que está acontecendo. Só não enxerga quem não quer. Fé baseada em credos, não na Bíblia. Aceitar o ensino da igreja no lugar das escrituras. Tradições denominacionais valem mais do que o assim diz o Senhor. Você está falando isso está no manual da igreja? Ah, porque se não está, não vale não. Isso aqui tá assim, não, né? Não. E aí, toda doutrina humana, tradição denominacional está valendo mais do que o assim diz o Senhor. Proibição sutil da Bíblia. Isso aqui é muito claro. Não se proíbe a Bíblia oficialmente, mas se invalida sua autoridade. A Bíblia é citada, mas reinterpretada, até perder seu poder confrontador. Isso aqui é interessante, proibição sutil da Bíblia. Porque quando você vai para as versões mais vendidas, ou mais indicadas pelas instituições, inclusive se refere, né, diretamente esse livro que primeiro é para a gente, o que acontece? Se tu procurar uma Bíblia mais fiel, mas não pode. Não comprem a Bíblia de fulano, de cicrano, porque é uma Bíblia que está lá, que não pode, a Bíblia oficial, que a igreja vende na loja oficial dela, tem que ser a Bíblia tal, a Bíblia tal. Não compre, não. Em outro lugar não pode. Tem que ter o selo lá da casa. Entende isso? Como a coisa está na nossa cara e a gente não enxerga. Como as versões utilizadas, elas são... fazem com que muitos versículos, muitas citações percam o sentido real. E aí, quando não se proíbe, né? Algumas, como é que eu posso dizer? Algumas interpretações, como eu falei aqui, e aí acaba invalidando a autoridade da Bíblia. Por quê? Porque é muito fiel. Não pode não. Essa daí tá muito... Isso aí, vamos para as versões novas. E aí a Bíblia é citada, mas ela perde o poder confrontador de mostrar a minha e a sua condição real. Pastores denunciando a verdade como heresia. Que triste essa citação. A sã doutrina, ou a doutrina sã, é rejeitada por líderes instruídos. A doutrina do santuário, que o testemunho diz que é a base da nossa fé, é rejeitada. Se você fala que deve estudar, que deve procurar, que deve entender, que deve... Não pode. Isso é fogo estranho, isso não precisa mais, o véu se rasgou. Estou falando isso porque eu ouvi isso, eu vi isso. Não pode mais estudar, para que estudar santuário? O que é que está acontecendo? Se você prega que é possível vencer as tentações, que o nosso Salvador é nosso maior exemplo. Ele venceu, ele não pecou. Não, mas ele venceu e não pecou porque a natureza dele vai para o início. A sã doutrina, quando é pregada, quando é levantada, quando é defendida, não que ela precise de defesa, mas eu digo defendida, que você diz que é aquilo mesmo, é rejeitada pela liderança. Por quê? Porque a mensagem de Satanás, porque foi ele que falou isso, ele que propagou isso desde a eternidade, é que não é possível obedecer. Não é possível. Porém, nós estamos dentro de um contexto que diz que é possível, que nós somos o povo que guarda os mandamentos. Se eu guardo o mandamento, não é possível obedecer. Mensagens bíblicas claras são rotuladas como extremismo, legalismo, fanatismo.
Não, falar sobre não, isso é fanatismo. Vocês agora são tudo extremista. Cuidado com esses grupinhos aí, viu? Cuidado com esse povo fanático, esse povo que quer ser santo. Eu ouvi do meu líder, não, essa doutrina aí que você está falando é uma doutrina errada. Mas, pastor, está escrito, ser de santo como santo, está escrito que na volta de Cristo, o que vai se transformar é a carne e o sangue. Coríntios 15 começa falando assim, ó, a partir do verso 50, carne e sangue não herdará o reino. Ou seja, o que vai transformar no abrir e fechar de olho, no piscar, é a carne e o sangue. Porque o caráter, não, tá errado. Não é assim, não. Essa mensagem, essa interpretação sua está errada. Isso é coisa de pessoas que são extremistas, dissidentes, movimento da carne santa, não sei o quê. Você entende? Eu não estou falando de algo que alguém me contou, eu estou falando de algo que eu ouvi. Pois é. Embriaguez espiritual generalizada. O mundo está embriagado com o vinho de Babilônia. Ou se tá. Confusão doutrinária gera indiferença espiritual. E aí todo mundo diz assim, ninguém sabe a verdade. Ou ainda dizem que a verdade é relativa. A verdade é o que me agrada, é a minha verdade. Se não agrada a você, procure a sua e está tudo certo e vão ser todos salvos. Que triste. O pecado do mundo jaz à porta da igreja. A igreja perde sua função de sal e luz. Hoje a igreja reflete o mundo. Gente, isso é muito triste. Hoje a igreja reflete o mundo em vez de confrontá-lo. Entende? Hoje estamos de mãos dadas, estamos andando no mesmo caminho. Queda progressiva e ainda não consumada. A apostasia é gradual e crescente, entendam isso. Como foi no tempo de Israel. Cada dia vai aumentar. E só temos que tomar uma decisão. Eu vou continuar acomodado vendo a apostasia aumentar ou eu vou me desligar? Lembra o que a gente leu na estante, vou repetir já já. Cada concessão parece pequena, mas prepara o caminho para a queda total. Já falei isso algumas vezes. Quando eu abro um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, isso é bestagem, isso é extremismo. Para que isso? Não, é só hoje. Não, isso aqui pode. Não. Tirar o culto de domingo à noite, que não é domingo à noite, para domingo pela manhã, tá tudo certo. É ótimo, maravilhoso. Poxa, fazer isso? Ah, para. Porque quer dizer que sábado agora eu não posso falar que é dia disso, daquilo outro. Quer dizer que eu não posso aceitar os louvores agora, porque hoje tem adorador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tudo massa, legal, que me leva emoção, e aí tá tudo certo. Cada pequena concessão aberta está preparando o caminho para a queda total, para que eu aceite o selo, a marca da besta sem perceber. Cuidado. Ainda há filhos de Deus em Babilônia, muitos são sinceros, mas carecem de luz. O Eterno reconhece corações fiéis presos em sistemas corruptos. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo saiu de perseguidor para perseguido. Por quê? Porque o que ele fazia, dentro da luz que ele tinha, na pureza do coração, ele viu, o Eterno viu no coração dele. Esse é fiel, ele só não me conhece ainda de fato. E aí Paulo literalmente caiu do cavalo e passou de perseguidor a perseguido. Eu gosto daquela citação que eu já citei algumas vezes, que o próprio Messias, Jesus, o Cristo, falou. Chegará o tempo, aí ele fala, já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esses serão encontrados por ele. Como que está a minha e as suas escolhas? Como que está o meu e o seu coração? Está buscando a fidelidade? Porque se estivermos buscando de fato, se permitirmos sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, iremos nos posicionar e ouvir Apocalipse 18:4. Sai dela, meu filho e minha filha, para você não ser cúmplice dos pecados e participar dos seus flagelos.
Todos os sistemas dirigidos por seres humanos estão corrompidos. O sistema que não se corrompe é o sistema com princípios eternos, bíblicos princípios do eterno. Procure viver esse sistema. Ah, mas eu vou viver sozinha agora? Como é que vai fazer da minha vida? Viva. Tem uma citação do pastor, para finalizar aqui já, pastor Osanã, se não me engano, acho que foi isso, contando, não lembro se foi ele, enfim, que chegou, foi para o pastor André Flores, não lembro. Aí chegou em uma cidade, e aí, acho que foi Luiz Gonçalves, mas enfim, não interessa quem foi, pegue a mensagem que diz assim, ele chegou numa cidade, e aí chegou na cidade, só tinha um adventista. A igreja não existia mais, não existia mais ninguém. E aí ele foi na casa desse adventista. Chegou lá um senhor cadeirante, ali, humilde, mas assim, quando ele começou a conversar com a fé viva, sabe, com a fé pura, há 40 e tantos anos vivendo sozinho, mas ali alimentado naquela fé. E aí essa pessoa que foi lá, que eu não lembro exatamente quem foi, pergunta para ele assim, mas como pode? Quantos anos tem que o senhor não recebe uma visita de um pastor da igreja, de irmãos e tal? Não, aqui todo mundo foi embora, a cidade não tem mais ninguém, e aí eu nunca recebi visita de pastor nenhum há mais de 30 anos, mas ele, como pode o senhor com essa fé viva, tipo assim, mas o pastor que eu preciso vem me visitar todos os dias, esse não me deixou. Então, resumo da história. Vai ter um momento, como eu já falei em outros momentos também, em que vai ser você e sua fé. Você e o eterno. Não vai ter ninguém para te dar apoio humano. E se você não estiver se preparando hoje para viver isso, você não vai suportar o isolamento, você não vai suportar, entre aspas, o viver sozinho, passar fome ou passar frio, porque você vai sempre querer estar ligado a pessoas, a alguém, achando que aquele apoio ali é o suficiente, vai te dar força. Não vai. Porque se a fé minha e sua for diluída em doutrinas erradas, entende? Em sistemas corrompidos, pode ter certeza, o fim é destruição. Que não vamos suportar. No primeiro aperto a gente vai ceder. Misericórdia. Eita, peraí. 15, que é o apelo final, como a gente viu aí. Quando a união com o mundo se completa. Isso precisa acontecer, gente? Ou já se completou? Precisa ser oficial, sair decreto para dizer que a igreja está unida com o mundo, com a ONU e com o sistema? O Eterno hoje chama a mim e a você. Se não apenas professarmos sermos seus filhos, mas de fato vivermos, ele nos chama a separação espiritual, fidelidade à verdade e obediência à palavra. Lembre que a verdade não é só o que está escrito, é uma pessoa, e essa pessoa é o teu Salvador. Mas ele é o teu Senhor também. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O apelo para mim e para você hoje: saia do sistema. Saia de Babilônia. Permita que Babilônia caia na tua vida. Babilônia não cai de uma vez, ela se mistura aos poucos. Uma concessão aqui, uma concessão ali. Não troque a verdade pelo conforto do mundo. Não substitua a Bíblia ou princípios eternos por tradições. Não confunda crescimento de membresia, crescimento de templos com aprovação divina. A igreja está crescendo. Tem até uma citação do testemunho que fala isso. E muitos dizem: a igreja está crescendo. Olha quanto templo tem inaugurado, reformado. Está linda, a igreja está cheia. Mas isso não quer dizer aprovação divina. Sai dela, povo meu, saia da confusão para a verdade, saia do comodismo para a cruz, e carregar a sua cruz não é fácil. Saia da aparência para a piedade prática. Porque hoje o
A religiosidade vive uma aparência, professa ser povo, mas nega o poder de transformar este povo numa nova criatura. Tempo virá. Peguei essa versão que a gente ouviu, porque na versão A Grande Controvérsia diz o que a gente leu no instante, que diz assim: tempo virá virá o tempo em que os que amam supremamente a Deus não mais permanecerão ligados. E na versão aqui que a gente ouviu diz assim: tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo, lembra amar a Deus sobre todas as coisas, não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia é bem clara quando diz: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não existe ser amigo de Deus e amigo de todos. E se tu é amigo de Deus, automaticamente o todos deixa de ser seus amigos. Fique com essa mensagem. Apocalipse 18, verso 4. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Amigo de que deleite? Doutrinas falsas, pisando na lei, tendo forma de piedade, mas não nega o poder. Entende? E por aí vai. Então, eu acho que eu já falei o suficiente, o tempo está avançado. E é essa a mensagem final deste capítulo. Ok? É isso. Forte, muito forte. Eu mesmo fiquei impactada com este capítulo. Não tinha observado tantos detalhes, né, como agora. Então, que possamos aproveitar mais esse dia de misericórdia concedida para buscarmos o preparo, porque quando ele voltar, ele vem buscar os que já são deles. Não é os que vão decidir naquele momento, não, porque já vai ser tarde demais. A decisão, ela é concretizada, ela é comprovada através de cada escolha diária em todas as áreas da minha vida que eu faço. E hoje é o dia de observar em que caminho eu estou indo. Então, que permitamos hoje realmente sermos moldados e alertados pelo Espírito do Senhor. Vamos orar então para finalizar e amanhã a gente faz um resumão com mais advertência. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou. Te agradecemos, porque como eu já falei, como Pai de amor, o Senhor nos coloca no banquinho, veio até nós como um de nós para nos mostrar nossa necessidade de depender de Ti, nossa necessidade de obediência plena, a nossa necessidade de obedecer até o fim, de ser fiel, se preciso até a morte, para receber a coroa da vida. Nosso maior exemplo, teu filho, nos mostrou isso. Nos mostrou que dependendo, vivendo na dependência, humildade, em fazer a tua vontade, até naquele momento mais difícil, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a minha. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até naquele momento de dor, de sofrimento, ele foi humilde e dependente de ti, sabendo que a tua vontade é soberana. Por isso estamos aqui neste momento, querendo aprender como nosso maior exemplo, a vencer as tentações, a ser humilde, a falar a verdade, porque isso ele fez em todo momento. Ele enfrentou a liderança daquela época, chamando de fariseu, de sepulcro caiado. Misericórdia, Pai Santo. Por favor, nos ajuda a nos mantermos fiéis, a estarmos como Ele, ligados a Ti, a estarmos como Ele, vivendo
e declarando através de nossas escolhas que verdadeiramente o aceitamos como Salvador e como Senhor de nossa vida. Nos ajuda, nos mantém forte para vencermos cada tentação, cada batalha, porque o fim, a vitória final, já conhecemos, já sabemos. E é questão de pouco tempo para se concretizar. E neste dia, neste teu santo dia, continuemos fazendo e buscando em Ti poder e força para fazer as melhores escolhas, escolhas que nos liguem à eternidade. Não ouvir a música que o mundo toca, não ouvir a mensagem que o mundo prega, mas ser repreendido, ser alertado, ser disciplinado pelo está escrito, assim diz o Senhor. Te agradecemos por tudo, fica conosco no restante deste dia, fica com cada um aqui presente, cada família representada, o que vai ser alcançado por esta mensagem. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã. Ou melhor, à tarde, às 15 horas, eu não vou poder estar com sala aberta, porque o meu neto vem aqui. Não sei como é que vai estar aqui a coisa, mas mas o link eu vou mandar para vocês assistirem. Por sinal, eu assisti ontem, para poder lembrar a mensagem. Assistam novamente. Parte 1 do capítulo 2 do livro Grande Conflito, tá bom? Até lá, então.